Graça e paz daquele que vive para todo sempre, Jesus Cristo, Filho de Deus, Criador de todas as coisas. Nós estamos falando da terra restaurada, a recriação dos 6 dias. E hoje nós vamos entrar no 4º dia da recriação. Nós já estamos no 4º dia aqui de Gênesis 1, 14 a 19. Veja que nós vamos tratar desse assunto. Queria abrir com você aqui em Gênesis para ler o texto, capítulo 1, 14 ao 19. Diz assim, disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais, para tempos determinados, e para dias e anos. Versículo 15. E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. Fez Deus os grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez as estrelas. Deus os pôs na expansão dos céus para iluminarem a terra, governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi tarde e manhã, o 4º dia. Então veja que nós vamos falar agora do 4º dia. E o 4º dia fala dos astros, o 4º dia fala do sol, da lua, das estrelas. E é isso que nós vamos estudar agora. Nós já estudamos isso um pouquinho lá no 1º dia, quando Deus disse: haja luz, e houve luz, e houve separação entre dia e noite ali. E nós já falávamos que essa luz era a luz do sol. Deus já estava começando a restauração no sistema solar. Veja como começa então o 4º dia. Nós estamos agora no 4º dia. Deus disse, de novo, pela 5ª vez. Deus começa o dia com palavras poderosas, com palavras de autoridade, com palavras firmes e fortes, palavras criadoras. Veja que é a 5ª vez. No 1º dia Deus disse uma, no 2º Deus disse uma, e no 3º nós vimos que Deus disse 2 vezes. E agora nós estamos no 4º dia, e o 4º dia Deus começa o dia dizendo, falando, pronunciando. E o que ele vai pronunciar? Haja luminares na expansão dos céus. Haja luminares na expansão dos céus. Veja, expansão do céu. Deus está falando do espaço sideral, do espaço dos astros, certo? Deus restaurou, Deus vem restaurando o céu das nuvens, e agora Deus vai trabalhar na expansão dos céus, que é o espaço dos astros, das estrelas, o espaço sideral. E Deus disse: haja. Veja a palavra haja aqui. Nós gravamos um vídeo específico com essa palavra, haja, raiar, quer dizer apareça, volte a aparecer, ou apareça. Então Deus estava dizendo: apareça luminares na expansão dos céus. Então veja que nós estamos falando que no 1º dia a luz do sol já estava sobre a terra, e agora Deus vai restaurar definitivamente o sistema solar. E Deus diz: haja, apareça luminares, ou seja, está lá o sol, a lua e as estrelas. Apareça, volte a aparecer o sol, a lua e as estrelas, como no estado original, como eu criei desde a primeira vez. Então nós já vimos isso, que eles foram criados antes dos 6 dias. Jó 38:7 vai estar falando isso muito claro, que esses astros eles foram criados até antes da terra original. O sol, a lua, as estrelas foram criadas antes da terra. Então as pessoas pensam que o sol foi criado no 4º dia. O sol foi criado antes da terra original, Esse 4º dia é o 4º dia de uma terra restaurada, e Deus está restabelecendo as leis naturais do sol, dos astros, certo? Então por isso em
em Jó 38, diz lá, Jó 38, 7. Vamos ver aqui de novo, né? Eu gravei vários vídeos falando disso lá na terra original, né? Olha só, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam. As estrelas da alva juntas, que está falando aqui, né, dos astros, e dos filhos de Deus está falando dos anjos. Então veja que se você ler o texto no contexto por completo, você vai ver que Deus está falando da terra, que Ele estava fundando a terra, e quando a terra foi fundada, as estrelas da alva cantavam juntas, não é verdade? Então é muito simples entender, ler, pega os vídeos que foram colocados antes, está explicando também da terra original. Então Deus estava aqui dizendo: haja, apareça luminares, né? E para que Deus estava fazendo isso aqui, ó? Para haver separação entre dia e noite. Então apareçam os luminares para que exista separação. Deus está separando de novo, né? Deus vem com esse trabalho de separação, né? Intenso. E no quarto dia está de novo a palavra separação, quer dizer, está de novo o trabalho de separar as coisas. Então Deus está falando para haver a separação. Então qual que é o propósito dos luminares? Então é simples, né? O propósito dos luminares é separar entre dia e noite. Então, né, Deus já disse a luz lá e as trevas no primeiro dia. E agora Deus está falando que os luminares, eles têm o propósito de separar entre o dia e a noite, certo? Então, regular a duração de dia e noite. Então, os astros, essas estrelas, né, o sistema solar, o sol e a lua e as estrelas, Deus está falando que é para regular a duração de dia e noite, quantidade de luz e trevas, certo? Ou seja, esses astros, eles vão regular na terra a quantidade de luz e a quantidade de trevas, e depois a intensidade de calor e frio. Então o propósito é esse, né? O propósito é regular a duração de dia e noite, né? Dia e noite, 12 horas, quantidade de luz e trevas, e intensidade de calor e frio, certo? E aí o texto diz assim, ó: sejam eles para sinais, né, para tempos determinados e para dias e anos. Então, além de ter o propósito de regular, né, calor e frio, de dar quantidade de luz e trevas, separar o dia da noite, né? Olha só, eles também são para sinais, para tempos determinados e para dias e anos. Então, para sinais, ó, veja, para sinais, para orientação do homem. Então os astros, eles têm funções de nos orientar em muitas coisas, das coisas naturais, eu digo, né, para tempos determinados, certo? Então o povo de Israel tinha suas festas, com festas e um calendário pautado nisso aqui, em tempos determinados. Ou seja, o que é um tempo determinado? Um tempo, uma época, um período. E para dias, né, e anos. Então Deus está falando de calendário aqui, que os homens iriam contar os dias, os meses, os anos através desses luminares. Foi para isso que Deus deu, e os homens estão seguindo até hoje essa ordenação divina que o Espírito Santo deu, né, para Moisés escrever como foi feito, e os homens estão seguindo até hoje. Então veja que Deus está falando da luz aqui, das trevas. É a luz com as trevas. Deus está fazendo separação. Os luminares vieram para governar dia, para governar noite. Então os 7 propósitos da luz, né? Tem 7 propósitos da luz, é o que o texto está dizendo para nós. Primeiro,
para sinais, para nos orientar, a luz para orientar, certo? 2, para tempos. Tempos, a luz vem para tempos determinados. 3, para dividir dia e noite, luz e trevas. Então a luz veio para fazer essa separação, só havia as trevas, mas então veio a luz para dividir o que é trevas da luz. Para dias, a gente ter noção de dias, a luz. 5, para anos, né? Veja que os luminares eles vão estabelecer os nossos calendários. 6, para iluminar a terra, para trazer luz à terra tanto de dia quanto de noite, e para serem governadores do dia e da noite, o sol do dia e a lua da noite. Então veja os 7 propósitos da luz. E o texto diz: e sejam para luminares na expansão dos céus. Então olha só, para iluminar o céu, o universo, e para iluminar a terra, dar luz à nossa terra, tanto de dia quanto de noite. Então diz o texto: e assim foi de acordo com o que Deus disse, foi restabelecido. Aqui está sendo restabelecido os luminares, está voltando a aparecer, está voltando a ter o domínio, né, o governo de dia e de noite, como na terra original, como na primeira criação de Deus. Está voltando a ser igual era antes da terra caótica, certo? Então veja que está sendo recriado novamente o sistema solar, o nosso sistema solar, para que possa haver vida. Aí alguém vai dizer assim: poxa, Deus fez, né, a vegetação no terceiro dia e ficou sem o sol um dia, ficou sem o sol a erva verde, as árvores frutíferas. Não, nós falamos isso, que no primeiro dia Deus já fez aparecer a luz do sol. E um dia também, você pensar que vamos dizer que não é a luz do sol aquela do primeiro dia, e Deus fez a vegetação no terceiro dia, e no quarto Ele restaurou o sistema solar. Ficou apenas um dia sem a luz do sol. Na verdade, né, não ficou nenhum, porque a luz do primeiro dia é a luz solar. Então não há nenhuma desinformação, nenhuma confusão nisso. É só nós pensarmos, e Deus está aqui começando agora a restaurar o sistema solar, para que Ele possa criar os animais e os homens. Você viu que até agora nós entendemos que os luminares, eles têm a ver com a contagem de anos, de dias, de meses, de tempos determinados, sinais. Ou seja, Deus está falando ali da nossa orientação para o calendário. Então olha só os nossos calendários, né? O calendário solar, que é o que nós seguimos, dias de 24 horas, e é pautado na volta que a Terra dá em torno do Sol. Então 365 dias é o calendário solar. Aí o calendário lunar tem como base movimentos da Lua. O calendário islâmico tem a sequência de meses nas fases da Lua, nas 4 fases da Lua. Então veja que tem povos até hoje que está seguindo o calendário lunar de acordo com a sequência das fases da Lua. E o calendário lunisolares, ou seja, a mistura dos dois, é a mistura do calendário solar com o lunar. Então é a mistura dos dois calendários. Então o ano está relacionado com o movimento da Terra em torno do Sol. Então o ano está relacionado com o movimento da Terra em torno do Sol, igual o calendário solar aqui, de 365 dias. Os meses relacionados com o movimento da Lua em torno da Terra. Então
Então a lua girando em torno da terra, então os meses estão relacionados com as fases da lua. E o calendário hebreu, o calendário dos hebreus, o calendário lunisolares, o lunisolar, o calendário lunar do povo islâmico, e o nosso calendário, que é o calendário solar, todos baseados no que Deus disse aqui, ninguém consegue escapar do que Deus falou, do que Deus decretou, do que Deus determinou. Aqui em Gênesis, no capítulo 1, versículo 14, que os luminares seriam para estabelecer tempos, dias, sinais e anos. Você pode estar aprendendo, nós vamos continuar. Graça e paz.